Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a algumas dúvidas de vocês internautas. É a sua playlist Qual a Sua Dúvida? Se você tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários, porque eu terei prazer em te ajudar, em te responder nesse ano incansável da renda fixa. E vamos começar então aí trazendo as primeiras perguntas. A primeira delas, comprar o Renda Mais 2065, vender ele com ganho na marcação a mercado e comprar o IPCA seria uma boa alternativa? Veja, a ideia aqui é comprar o título mais longo que nós temos no Tesouro Direto para ter um ganho na marcação a mercado, não vai deixar chegar até o vencimento, vai vender antes e com base nesse ganho, investir no IPCA 2035, 2029, enfim. Vamos tratar aqui um pouco melhor. Primeira questão, quando você compra aí o Tesouro Renda Mais 2065, ele é um título que, por ter o vencimento muito longo, ele é bastante volátil. O que eu quero dizer com isso? O preço dele e a taxa vão variar bastante. Então, por ele ser muito distante, ele vai ter oportunidades para você fazer ganho na marcação a mercado. Só que veja que o foco dele é um pagamento de renda lá em 2065. Então, ele não é bem uma característica específica para marcação a mercado. Você pode ganhar? Claro que pode ganhar. Mas por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque ele tem uma característica que é a taxa B3, ou seja, aquela taxa, entre aspas, de administração, de custódia dos seus recursos. Os títulos do Tesouro Renda Mais, quando você tem aí um resgate de 0 a 10 anos, você vai pagar 0,5% ao ano de valor de resgate. Em outras palavras, você vai ser penalizado com essa taxa de administração, que para os demais títulos é 0,2%. Então grava aí, de 0 a 10 anos é 0,5% no Tesouro Renda Mais. Depois de 10 a 20 anos, aí cai para 0,2%. E se você levar até o vencimento, aí você não paga nada. Então muito cuidado com esse detalhe, porque ele entra bastante forte na conta que você vai fazer. Além disso, caso você tenha ainda esse interesse de ganho na marcação a mercado, é importante você avaliar 3 outros pontos. A primeira questão que eu quero colocar para você, a possibilidade da taxa permanecer alta por um bom tempo. Eu venho dizendo isso aqui no canal. E se você for reparar, as taxas estão altas já há um bom tempo no Tesouro Direto. Se você for verificar, essas taxas aí são as mais altas dos últimos 6 anos. Então imagina aí se você teria disposição para aguentar tanto tempo assim com taxas subindo. Eu não estou dizendo que vai continuar outros 6 anos. Eu estou só te dando um exemplo para saber a respeito dessa situação. Se a taxa permanecer alta por um bom tempo e você resolver vender, das duas uma, ou você vai ter prejuízo, ou seu lucro vai ser bem baixo. Talvez não pague nem aí a diferença para a inflação. Então fica de olho nesse primeiro risco. O segundo risco, eu já te falei, é a taxa B3. Você vai pagar uma taxa B3 provavelmente bem mais alta que a taxa B3 padrão. E a terceira situação, que talvez seja o risco mais importante, é a questão psicológica, comportamental. Se a taxa continuar subindo, você realmente vai aguentar ver a taxa subindo e o prejuízo na marcação a mercado sem vender esse título até chegar lá para frente e aí sim você conseguir vendê-lo? Ou você acha que a sua mente vai te pressionar e vai te induzir à venda, mesmo no prejuízo? Então tome muito cuidado com essa estratégia. Se você entende que esses 3 riscos aí você consegue escapar deles, pode ser uma estratégia interessante. Veja, eu digo pode, porque por que não já comprar agora um IPCA com taxas mais altas? As taxas estão com a diferença muito pequena entre o título 35 e o 2065, que são 30 anos para frente. E é o que nós vamos verificar aqui agora no Tesouro Direto. Acompanhe aqui comigo, vamos colocar aqui, se nós formos investir agora, nesse momento, no IPCA 2035, qual é a taxa que nós temos? Temos aí, ó, 6,44%, foi a taxa que nós tivemos agora. E se formos olhar aí, o Renda Mais 2065, tá aí, ó, 6,49%.
Em outras palavras, você não tem atualmente uma diferença de taxa que seja tão nítida assim para dar 30 anos de diferença em termos de prazo. Então tá aí a explicação para você e os riscos envolvidos. Se você já está gostando desse vídeo, eu já te peço, dê aí aquele super like, porque o intuito é sempre te ajudar. E se você quer entender um pouco mais sobre Tesouro Direto, sobre a macroeconomia brasileira, a macroeconomia mundial, eu presto um serviço de tutoria financeira. Basta você me encaminhar um e-mail e eu vou te responder. Curso vininvest@gmail.com. Curso Vininvest com 2 Is e T de tatu mudo. Eu vou deixar aqui no alto a minha página e lá você encontra o e-mail, caso você queira entender melhor e não ser enrolado por ninguém nesse mercado financeiro. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta desse vídeo. Qual o valor do imposto de renda cobrado no Tesouro Direto? Essa é uma dúvida muito comum que eu vou extrapolar um pouco essa pergunta. Porque vamos lá, o imposto de renda, como é que ele funciona? Até 180 dias, que é aproximadamente 6 meses, você vai pagar 22,5. De 181 dias até 360, que é aproximadamente 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20% de imposto de renda. De 361 dias a 720, que dá aproximadamente 1 ano a 2 anos, você paga 17,5. E por fim, acima de 720 dias, ou seja, mais de 2 anos, você vai pagar uma alíquota de 15%. Em outras palavras, quanto maior o tempo que você ficar, menor é a sua alíquota. Até que chegue em 720 dias, acima dessa data, você já vai pagar a mesma alíquota. Então aí já vai independente. Se você ficou 2 anos, 3, 4, 5, vai pagar a mesma alíquota de 15%. Só que aí vem uns detalhes que é bom você entender. Primeiro deles, o imposto de renda é automático. É sobre o lucro. Quando cair o dinheiro na sua conta, ou seja, quando você solicitar o resgate do título ou ele vencer, automaticamente já vem essa dedução de imposto de renda. Você não precisa fazer nada. E o segundo ponto importante, imposto de renda é só sobre lucro. Se você teve algum tipo de prejuízo, vendeu o Tesouro Direto e contrariou uma regra importante e acabou tendo prejuízo, você não paga nada de imposto de renda. E por finalizar essa pergunta, é importante você entender a diferença entre rentabilidade bruta e rentabilidade líquida. O que é isso que eu estou querendo dizer? Rentabilidade bruta é quando nós falamos um percentual, por exemplo, um ganho de 12% ao ano. Só que líquido você tem que deduzir o imposto de renda, que é esse valor que está aí do seu lado, o IOF, caso você tenha comprado e vendido em menos de 30 dias e ele te leva a sua rentabilidade. Então, se você comprar um tesouro, nunca venda com menos de 30 dias, porque a sua rentabilidade vai embora. E por fim, a taxa de venda é sempre maior do que a taxa de compra. Então, quando você for olhar lá, você vai estar sempre vendendo e deixando aí um spread para o tesouro. É isso mesmo. O tesouro ganha aí 0,12% na diferença dessas taxas. E se a taxa, então, é maior, você já sabe que o preço é menor, o seu preço de venda é menor. Então tá aí as informações para você de imposto de renda, de IOF e da diferença de taxas para você entender melhor. Agora vamos responder essa pergunta. Qual o melhor momento para investir no pré-fixado com juros semestrais? Da mesma forma, essa pergunta eu ampliei um pouco mais para não falar somente do pré-fixado, mas do IPCA com juros semestrais. Porque há uma semana atrás, eu prestei um serviço de tutoria financeira de uma pessoa que queria investir no tesouro com juros semestrais e queria colocar 100% do seu recurso e não sabia dessa regra que eu vou te explicar. Então presta bastante atenção. Quando você investe em títulos que pagam juros semestrais, você tem a taxa pré-fixada, que é definida no momento da compra, mas você tem também o cupom semestral, que a forma de cálculo dele é diferente da atualização do investimento principal. Então, olha aqui comigo. Se você comprou um título pré-fixado, é a primeira informação da tabela. Qual é o valor que você vai receber do cupom? Não é do principal, é do cupom semestral, dos juros. Você vai receber R$ 4,88 de R$ 1.000.
Essa é a regra do Tesouro. Em outras palavras, o valor vai ser sempre R$ 48,80 caso você tenha comprado um título. E para esclarecer para você, eu vou colocar aqui na plataforma do Tesouro e vou deixar isso bem claro para você, mostrando aqui em um dos títulos. Então repara aqui, ó, pré-fixado com juros semestrais 2033, que é o único título que nós temos atualmente disponível para venda. O preço está aqui, ó, R$ 839. Então esse é o valor de um título. Se você tivesse então investido esse valor de R$ 839, a cada 6 meses você vai receber o valor fixo de R$ 48,80 de cupom. Não varia, é sempre R$ 4,88 desse R$ 1.000, se você comprar um título inteiro. E quando é que você recebe? Você vai receber no dia 1º de janeiro e no dia 1º de julho. É sempre nesse período. Uma parcela 1º de janeiro, 6 meses depois, 1º de julho, você recebe a outra parcela. E se fosse um Tesouro IPCA principal? Aí muda, viu? Preste bastante atenção, porque muda e muda muito. Nesse caso, você vai receber o percentual fixo também, de 2,95%. Mas não é sobre R$ 1.000, é sobre o VNA, valor nominal atualizado. Basta você jogar no Google VNA Ambima, todo dia esse valor está sendo atualizado. Atualmente ele está aproximadamente R$ 4.041. Então 2,95% de 4.041 vai dar aproximadamente R$ 119,22. Então da mesma forma, se você tem aí um IPCA principal e comprou um título inteiro, esse é o percentual. Só que como o VNA está sempre atualizado pela inflação, esse valor vai ser sempre reajustado. Então hoje ele está em 119. Se tivermos mais inflação, vai atualizar o IPCA e vai subir esse valor. Lembrando, tanto o valor do pré-fixado quanto o valor do VNA são valores brutos. Tem que deduzir ainda o imposto de renda e também aí a questão do IOF em menos de 30 dias. Não se esqueça. Já o Tesouro IPCA com juros semestrais, o prazo de pagamento é outro, dia 15 de fevereiro e 15 de agosto para os títulos de ano par. Então, se o ano do seu vencimento é par, como, por exemplo, vamos pegar aqui, Tesouro IPCA com juros semestrais 2040, por exemplo, ou 2032. Você vai receber 15 de fevereiro e 15 de agosto. Agora, se o vencimento é ano ímpar, o pagamento dos juros semestrais é 15 de maio e depois 15 de novembro. Então, 119 numa parcela, 119 bruto na outra, porque são parcelas semestrais. Vamos continuando aqui com uma outra pergunta ainda que é interessante, derivada dessa primeira. Mas qual é o melhor momento para investir? Depende. Se o que você quer é o recebimento do cupom, veja o que acontece. O preço cai logo depois que tem o pagamento do cupom. São esses círculos da cor verde que você está enxergando. Paga-se o cupom, ele sempre cai um pouco. Olha na cor direita também, pagou o cupom, caiu um pouco. Então, em outras palavras, o que você quer é receber o cupom dias antes, 4 dias úteis antes, você faz o investimento. Agora, se o que você quer é ver ele rendendo ao longo do período para depois receber o cupom, aí a regra é outra, é depois do pagamento do cupom. Então eu espero ter explicado tudo para você sobre os títulos que pagam juros semestrais para que você não tenha dúvida nenhuma. E em razão disso, dá aí o super like e se você está com alguma dúvida, olha, eu quero te fazer um convite. Eu tenho aqui no canal o Clube de Membros. Basta você colocar aqui nesse link que vai aparecer aqui no alto. E aí, quando abrir essa página, você vem aqui, ó, seja membro da cor cinza, bem no meio da sua tela. Vai abrir aqui a opção para você escolher qual é o plano que você quer. E se você quer aqui uma indicação de um plano inicial para você conhecer o canal, eu colocaria aqui, ó, Amigo Sênior. Você vai ter acesso a todos os vídeos, a carteira teórica do canal e ainda pode participar das lives que nós fazemos mensalmente, pelo menos. Então tá aí o convite para você por um prazo. Olha, esse prazo e esse preço é imperdível, R$ 7,99 por mês ao longo aí do ano de 2023. Vamos lá, aqui por enquanto eu quero trazer a última pergunta. Comprei Tesouro IPCA 2026 a R$ 5,75, vou ter prejuízo? Vamos lá que eu quero primeiro explicar
essa parte esquerda, que é a variação da taxa desde o lançamento desse título. Veja que ele foi lançado bem no canto esquerdo do seu vídeo, com uma taxa abaixo de R$3, ou de 3%, perdão. Quando nós tivemos aquele problema de saúde pública, a taxa disparou rapidamente. Saiu ali por volta de 2,80 e chegou quase a 5%. Está aqui no canto esquerdo do seu vídeo. Depois a tensão foi diminuindo, a taxa voltou a cair e quase tocou 2%. Só que tem um detalhe aí, já no início então aí do ano de 2020 as taxas começaram a subir. E aí você vê que a taxa de 5,73 não é uma taxa nada ruim. Pelo contrário, se você olhar aí a taxa de 2020 até 2022, essa taxa sempre ficou abaixo desse valor. Em outras palavras, você que compra esse título e tem visão até o vencimento, você vai receber um ótimo valor. Agora, se você comprou esse título e o seu problema aí é querer vender antes do prazo, aí talvez você tenha um problema um pouco maior. Em outras palavras aqui para você, fica atento aí, porque o importante desse título é levar até o vencimento. E é o que eu te mostro aqui do lado. Quem comprou esse título em março de 2022, R$ 2.995. E aí hoje ele está R$ 3.316. Em outras palavras, Tesouro IPCA principal, você tem que ter um pouco de paciência e visão de longo prazo. A sua taxa não está boa, então saiba aguardar o momento adequado para vender esse título e não ter prejuízo. Prejuízo no Tesouro IPCA principal, para mim, é inconcebível. Basta você saber investir. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e entrem para o Clube de Membros. Um abraço e até o próximo vídeo.